Murti. Para quem não sabe, Shri Shri Anandamurti foi o fundador da Ananda Marga em 1955 na Índia. Ele nasceu em 1922. E ele, na verdade, é da linhagem do Tantra, né? Para quem não sabe, o Tantra é uma ciência milenária completamente voltada a liberar o ser humano de qualquer pensamento limitante, de qualquer limitação no plano físico, psíquico e também espiritual. Então, Shri Shri Anandamurti, ele tem muitos ensinamentos. Eu quero que você estude mais a profundo ele, porque quando ele vem propondo a Ananda Marga, ele, na verdade, propõe uma grande revolução na sociedade. E essa revolução na sociedade é a gente realmente repensar todo o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver, a nossa forma ideológica de se conectar com as coisas. E aí ele propõe tanto um sistema educacional que a gente chama de neomanismo, mas também um sistema socioeconômico que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com a espiritualidade, o progresso espiritual das pessoas, e ele chama isso de Prauti. E além do mais, ele traz a ferramenta, o pilar central, que harmoniza essa sociedade toda e traz para o indivíduo um progresso no nível do autoconhecimento, da autorrealização. Ele traz a ciência do Tantra Yoga, com base na biopsicologia. Então, assim, vale a pena você pesquisar. E uma das mensagens mais importantes que eles falam assim, que nesse planeta todos os seres são manifestações de uma consciência cósmica. E aí, dentro desse processo do progresso espiritual, a gente vai se deparar com algumas etapas de desenvolvimento que a gente precisa se libertar de algumas limitações. Então, nós temos 4 etapas. A primeira etapa é que quando você entra na jornada espiritual, você precisa de um certo vigor, uma certa vitalidade física. E essa vitalidade física vai te ajudar a ter a disciplina de sentar regularmente, de fazer a meditação, de rejeitar alguns alimentos que torna a tua mente densa, que torna o teu corpo mais instintivo. Então, essa é a primeira etapa. Você vencendo isso, para você vencer essa primeira etapa, a gente precisa de um certo sentimento de humildade e pedir ajuda para essa consciência cósmica nos tirar dessas limitações físicas e nos ajudar a se mover na direção de unificação com a consciência universal ou com Deus, né? Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. O que a gente precisa fazer para realizar isso? Primeiro, se libertar de toda a limitação no plano físico. E a gente precisa da graça suprema para conseguir isso. Ninguém deve cair no erro de se sentir vaidoso, se achar forte o suficiente, ou de se achar capaz o suficiente de fazer qualquer ação, porque isso é completamente você cair no sentimento egóico. Então, essa é uma grande armadilha. Ok, vamos supor, você passa essa primeira fase, você vai para a segunda fase aí do seu progresso espiritual, aonde você já vai ter que saber identificar quais são os seus vícios, os seus instintos e aprender a dominar esses instintos, esses vícios. E a gente vai ter obstruções, obstáculos, tanto externamente quanto internamente. Então, internamente são esses vícios, esses instintos. Talvez, por exemplo, você sabe que você precisa parar de comer doce, mas você não tem a força psíquica mental o suficiente para você tomar essa atitude e fazer isso acontecer. Então você precisa ter essa força psíquica para dominar esses instintos. E também você precisa saber lidar com o meio externo, que também vão ter pessoas que vão tentar te distrair do seu caminho. E tudo isso é um grande jogo cósmico, né, para testar o quanto você está determinado nesse progresso espiritual. Então é normal a gente encontrar familiares que vão se opor, que vão questionar, que vão reclamar da sua disciplina, ou talvez até da sua ausência daqueles ambientes ou festividades que antes era comum você estar presente, que agora você já não sente mais a conexão, porque você está buscando se autocuidar, se autoconhecer e optando por um estilo de vida mais saudável, mais consciente. Então isso aí entra nessa segunda etapa. Você precisa realmente se esforçar e continuar movendo em direção à consciência cósmica, como a tua meta é essa autorrealização, e você precisa continuar com essa entrega, essa devoção, esse amor, esse pedido de ajuda para a consciência cósmica. Se você quer pedir alguma coisa, peça para que ela guie o teu intelecto em direção a ela sempre, e que ela te dê força para sempre continuar movendo na direção, né, dessa autorrealização espiritual. E aí você entra pela terceira etapa. Na terceira etapa,
depois que você conseguiu esse domínio já dos seus instintos, você ainda vai ter alguns obstáculos externos e principalmente alguns obstáculos internos. Pode ser que você desenvolva alguns poderes ocultos, algumas habilidades psíquicas, e se você usa esses poderes ocultos ou se você exibe isso, você desenvolve uma certa vaidade, você desenvolve um certo ego, que isso te traz uma queda espiritual gigantesca. Então Shri Shri Anandamurti ele sempre recomenda: você nunca faça uso dos seus poderes ocultos. Por mais que você saiba que você tem o potencial de fazer, sei lá, chover ou fazer sair sol. Se você usa esse poder oculto, você começa a manipular as forças da natureza, que as forças da natureza a gente chama dentro da cosmologia do Tantra de Prakti, a força de Prakti. Então, para você conseguir manipular as forças de Prakti, a tua mente ela precisa realmente se conectar com essa Prakti, e a gente sabe que a Prakti é a parte energética que densifica a consciência cósmica, ou seja, você acaba se aprisionando na dimensão da matéria, dos fatores elementares, que a gente tem, sólido, líquido, aéreo, luminoso, etéreo. Então dessa forma você se distrai do seu objetivo de autorrealização espiritual, ou seja, alcançar a união com Deus já acaba não sendo mais a tua prioridade, porque a tua energia psíquica, a tua energia física, a tua energia mental e espiritual está sendo direcionada para manipular esses 5 elementos da natureza. E isso é uma grande queda. Então tem que tomar muito cuidado, porque nesse momento que a gente sente esse alto poder, a gente tem que dar um passo de cada vez com muita cautela, para não cair na vaidade, na sedução de utilizar de certos poderes ocultos. E aí a gente entra na quarta etapa. A quarta etapa você já conseguiu dominar todos os instintos, e aí você só precisa continuar fluindo na graça, desse lugar de humildade, sempre pedindo força e energia para não se desviar do caminho da autorrealização espiritual. E pela graça suprema, nós, com o nosso esforço, nós vamos alcançar essa vitória espiritual garantidamente, sem erro, sem demora. A gente vai chegar lá, mas precisa ter comprometimento e disciplina. E aí, então essa é a quarta etapa, onde a gente chega a desfrutar mesmo dessa conexão do que é ser uma consciência cósmica. E aí, uma desses obstáculos externos que nós vamos identificando aí ao longo dessa jornada são os dogmas. Shri Shri Anandamurti ele é muito rigoroso com relação aos dogmas. Na verdade, a Ananda Marga é uma revolução na sociedade, porque ela rompe com todos os dogmas em vários setores da sociedade, tanto econômico, tanto religioso, tanto no campo também da espiritualidade. Então assim, eu sugiro, se você quer saber mais sobre essa parte, você tem que estudar a parte que ele traz sobre o neo-humanismo, educação neo-humanista, que é uma educação com base em valores universais, com base no amor universal. E a gente rompe, ele fala 4 tipos de dogmas que a gente precisa lutar contra e romper e não tolerar mais, porque esses dogmas são os defeitos que impedem a humanidade de progredir espiritualmente. É o que torna os países entrarem em guerras, as religiões entrarem em guerras, e todo esse caos que a gente vê no planeta acontecendo é tudo por uma questão dogmática na mente do ser humano. Então o primeiro tipo de dogma é o geossentimento, que é com base na com base no território, As pessoas acreditam que alguns lugares são sagrados e outros não, E começa a criar vários tipos de dogmas assim, que são superiores e outros são inferiores, e aí entra em guerras. Aí o segundo tipo de dogma é o sociosentimento, onde as pessoas acreditam que a cultura delas é superior, que os costumes delas são superiores, e aí isso é muito mais perigoso do que o território, porque isso está muito além do território, ele vai além, ele vai na psicologia humana. Então a gente também tem que romper com isso com uma racionalidade. E depois vem os dogmas também religiosos, onde uma religião fica disputando com a outra, dizendo que essa é melhor, que aquela é falsa, isso, aquilo, e aí entra em guerra. E também tem o outro dogma que chama o humanismo. O humanismo é onde a gente acredita que por sermos humanos, nós somos superiores a todos os seres, animais e meio ambiente, e por nós sermos superiores, a gente faz uso deles como bem queremos, sem responsabilidade nenhuma,
com o bem-estar dos animais ou com a preservação do meio ambiente. Então esse é um grande dogma também. E aí que o Shri Shri Anandamurti propõe o novo humanismo. O novo humanismo baseado no amor universal, e também na racionalidade. A gente jamais deve aceitar qualquer ideia ou qualquer limitação sem lógica, sem racionalidade, sem pensar, sem questionar o porquê. Isso é muito importante. A gente precisa identificar onde esses dogmas acontecem. Às vezes você vai encontrar um dogma dentro de uma conversa com um grupo de pessoas e você tem que se manifestar assim. Se você identifica isso e se você consegue imediatamente se opor a esse dogma com a sua racionalidade, a gente tem que começar a abrir a nossa boca e mostrar aonde que está o dogma, porque se a gente ficar quieto, calado, as coisas vão se perpetuando como elas estão. E não é esse o propósito, a gente está caminhando para uma nova era espiritual. E para a gente conseguir enfrentar esses dogmas, a gente tem que estar muito impecável na nossa prática espiritual, na nossa meditação, na nossa ética, na nossa moralidade, e porque você precisa de ter essa força psíquica, espiritual, devocional para você enfrentar todos esses obstáculos internos e externos. E com certeza, com essa graça suprema, nós todos vamos ser bem vitoriosos. Então eu desejo para vocês um bom final de lua cheia. Aproveita essa lua, meditem, se conecta com a tua essência, acredita na sua intuição, purifica o teu corpo, purifica a tua mente, confia nessa essência interna que te guia e não perca mais tempo. Não perca mais tempo, não perca energia, não se desgaste. Tenha também controle do tempo que tu passa aqui nas redes sociais, porque as redes sociais é uma forma de drenar a nossa energia que a gente faz ideia. Tudo bem, para alguns momentos a gente ouvir coisas boas é muito bom, como essa mensagem, mas coloca um limite no tempo de uso, né? E de noite, especialmente de noite, descanse mesmo, coloca ali no modo avião e vai dormir para tua mente realmente descansar e você conseguir acordar no outro dia mais cedo, se conectar com a tua essência espiritual, fazer a tua meditação, fazer o autocuidado necessário, né, do teu autoconhecimento, e depois você vai seguir para o mundo, sempre nessa luta, nesse esforço, porque não tem como a gente conquistar um estado de paz sem luta. Essa é a essência da vida. A vida é movimento e para a gente estar em movimento a gente tem que se liberar de tudo aquilo que é estagnado. E para se liberar de tudo aquilo que é estagnado a gente precisa ter força moral, força física, força psíquica e força espiritual. Todas essas forças a gente alcança só em um único lugar, na conexão com a consciência suprema cósmica através, né, da espiritualidade, da meditação. Namaskar. Tudo de bom. Siga em frente sempre. Namaskar. E estude os ensinamentos de Shri Shri Anandamurti ou Prabhat Ranjan Sarkar. Fique por aqui. Bye bye.